Você morre de vontade de vir morar aqui no Canadá, mas não tem ideia, não sabe por onde começar, que caminho que você deve tomar. Meu nome é Emanuel, eu moro com a minha esposa Thaís aqui no Canadá já há mais ou menos 2 anos. Mudamos para cá em agosto de 2022 e desse vídeo eu quero falar um pouco sobre os valores, sobre o processo, o que a gente veio fazer aqui, como que tudo começou. Porque eu sei que essas informações muitas pessoas buscam na internet, buscam em grupos, buscam até mesmo conversando com pessoas de agência de intercâmbio. Só que nem sempre essas dúvidas são esclarecidas tão facilmente. Basicamente, se você quer vir para o Canadá para morar aqui, ou você vem para estudar, ou você vem para trabalhar. Existem vários tipos diferentes de visto, mas os dois mais comuns é o visto de estudo e o visto de trabalho. Quando eu estava conversando com a Thaís em 2021 sobre morar aqui no Canadá, a gente decidiu, eu vou para estudar, você trabalha, e aí o que eu conseguir trabalhar ali no part-time, eu vou trabalhar para complementar a renda e a gente vai levando isso daí até finalizar 2 anos de curso. Aí o primeiro ponto, por que 2 anos de curso? Aqui no Canadá as regras de imigração elas mudam constantemente. Então quando a gente veio para cá, se você estudasse 1 ano, um curso de pós-graduação em um college público, eu estou falando aqui para Ontário. Se você for, por exemplo, para o Quebec, é um outro mundo aqui dentro do Canadá e as regras são diferentes. Se você vier, não só para Ontário, mas se você vier para todas as províncias do Canadá, menos Quebec, a regra era essa. Você estudava 1 ano de college público e você ganhava 1 ano para você trabalhar aqui após a sua formatura, após a sua graduação. Porém, se você estudasse 2 anos, que foi o que eu fiz, você ganha 3 anos do seu visto de trabalho. Ou seja, você vem, estuda 2 anos e depois você fica 3 anos aqui trabalhando. Tudo começou meados aí de 2021. A gente tinha decidido, eu vou estudar, a Thaís vai trabalhar. Eu me matriculei num curso na Centennial College, na área de cinema. Comecei o curso em setembro de 2022 e eu me formei em abril de 2023. Em setembro de 2023 eu comecei um outro curso de roteiro e produção para televisão e filme no Humber College e agora, em abril de 2024, eu me formei. Ou seja, agora a gente tem aí 3 anos para viver aqui no Canadá com os nossos vistos de trabalho. Mas vamos lá, como que a gente chega nesse ponto? Como eu estava falando, tudo começou em 2021. Eu decidi o curso na Centennial College. Eu vou deixar os valores aqui embaixo, porque eu não sei os valores exatos de cabeça, eu sei uma média. O primeiro curso na Centennial College, ele custou $17.300, tá? Convertendo no valor de hoje, daria aí mais ou menos 68, 69 mil reais. Ou seja, fiz a minha matrícula, mandei uma série de documentos para o college, como o meu diploma da graduação traduzido, o meu histórico escolar da universidade tudo traduzido, mandei carta de intenção, mandei link para portfólio, mandei uma série de documentos os quais estavam provando ali que realmente eu já tinha formado numa universidade, que eu estava apto para vir estudar, tudo certinho, teste de inglês e tal. Em dezembro de 2021, eu recebi um e-mail do coordenador do curso aqui e ele fez uma entrevista. Ele fez uma entrevista para saber um pouco mais sobre mim, sobre os meus planos de vir aqui para o Canadá. E ele perguntou o que eu já tinha feito no Brasil, com o que eu já tinha trabalhado lá, se eu já tinha escrito roteiro. A gente teve um bate-papo bem legal ali. Eu super nervoso, que era a primeira vez que eu estava conversando com um canadense. E o inglês, quando você está no Brasil, não é lá essas coisas. E no outro dia ele me mandou um e-mail. Você foi selecionado aí para o curso, tá?
aplica para o seu visto, dando tudo certo, a gente se vê aí em setembro de 2022. Aí o primeiro ponto é, quando o college te aceita, você recebe uma carta, que é uma carta de aceitação no college, e essa carta você usa para aplicar ali para o seu visto de estudo, né, para o seu study permit. Aí, sobre o valor do college, você vai me perguntar, tá, Emanuel, e como que faz o pagamento? Pô, é muito dinheiro, realmente, é um pouco caro, só que eu lembro que eu fiz um pagamento de $2.000, mais ou menos, quando eu ainda estava no Brasil, porque no primeiro semestre você paga aí mais ou menos $9.000, no segundo semestre, que começava em 2023, janeiro de 2023, eu tinha que pagar mais aí um restante que daria uns $8.000, 8.000 e alguma coisa. E nisso daí, eu fiz alguns pagamentos quando eu estava no Brasil, do meu primeiro semestre, que começou em setembro de 2022. E aí, a ansiedade começa, é só esperar a aplicação do visto, que é um processo que te dá muita ansiedade. Gente do céu, que processo chato. Mas aí entrei no college, comecei a estudar, me apliquei demais. Fiz ótimos trabalhos no college, estava trabalhando, então isso daí é uma coisa que te ajuda muito a sobreviver aqui no Canadá, porque se você vem para cá realmente só para estudar, tudo fica muito mais difícil, né? Porque querendo ou não, você hoje, por exemplo, $1 canadense é R$4. Então, assim, um salário mínimo aqui no Canadá, que gira em torno de $2.500, dá R$10.000. Então, para você pagar as contas aqui com o dinheiro do Brasil, é praticamente inviável. Mas trabalhando aqui, a Thaís trabalhando aqui, tudo ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo para a gente. Quando eu me formei em abril de 2023, eu já estava ali eu já tinha decidido, na verdade, o curso que eu ia fazer, que seria o curso de roteiro e produção para filme e televisão na Humber College. Só que o processo foi muito mais fácil. Assim, eu já falei, já me formei num curso aqui, mandei o portfólio, e do nada o coordenador um dia do curso me mandou um e-mail, falou, Manuel, beleza, eu vi aqui teu material, você está aceito e pronto. E eu achei o primeiro curso muito mais burocrático, o processo, vários e vários documentos, apesar que no segundo também eu mandei histórico e diploma da minha universidade, tudo traduzido e tal, carta de intenção, mas não teve entrevista. Só que esse curso também, ele foi um pouquinho mais caro. Esse curso, se eu não me engano, ele custou aí $18.000. E aí o mesmo esquema, você tem ali mais ou menos uns $9.000 para pagar até o início do curso, que foi em setembro de 2023, e o restante você paga até janeiro de 2024. Graças a Deus deu tudo certo, a gente trabalhou muito, a Thaís me deu uma força aqui absurda, porque realmente quando você estuda 2 anos, e você ganha 3 anos aqui no seu work permit, da sua permissão de trabalho, tem um segredo nisso daí, que eu vou contar para vocês mais para frente no vídeo. Por que eu decidi estudar 2 anos ao invés de 1? Vou voltar um pouquinho essa história. Eu me matriculei no college, estava tudo certo, já tinha ali praticamente pago o meu primeiro semestre inteiro. Eu sabia que as aulas iam começar em setembro de 2022, só que quando a gente estava no Brasil, a gente acompanhou alguns grupos de Facebook ali e o pessoal sempre falava, vai para o Canadá, não aluga casa estando no Brasil. Vem ver a casa primeiro, vai conhecer o lugar, porque foto engana. Inclusive tem um vídeo que eu já gravei aqui no canal falando de como foi a nossa experiência com os aluguéis aqui, quando a gente estava procurando casa, e teve um basement que nas fotos ele era bacana, mas quando a gente chegou, o cheiro de mofo estava insuportável. Então você imagina, você aluga um basement desse por 1 ano, não tem o que você fazer, não tem o que você reclamar. Então o que a gente fez? Estando no Brasil, nosso visto, graças a Deus, tinha sido aprovado. A gente reservou um Airbnb aqui, um quarto, por 15 dias. E aí a gente trouxe toda a nossa bagagem. Se eu não me engano, a gente trouxe
três malas grandes, a gente trouxe uma caixa com roupa de frio que a gente tinha comprado no Brasil, e a gente trouxe malas pequenas, eu trouxe equipamento, trouxe câmera, tripé, a gente trouxe muita coisa mesmo. E aí a gente ficou no Airbnb por 15 dias. E nesses 15 dias a gente tinha duas missões: procurar um emprego, acima de tudo ali, para a gente começar a gastar em dólar, não ficar só dependendo do dinheiro no Brasil. E o segundo ponto, alugar uma casa. Porque a gente sabia, o Airbnb é muito caro aqui, 15 dias a gente pagou, se eu não me engano, R$4.900. E foi um dos mais baratos que eu achei, porque tinha lugar que estava custando 7, 8 mil pelos 15 dias. Aí a gente ficou no Airbnb, fomos procurar umas casas, como eu já falei num outro vídeo aqui no canal, todo o processo. Quando a gente decidiu qual seria a casa, a gente tinha que fazer o quê? Dar 6 meses de aluguel adiantado. Quando a gente chegou aqui, que a gente fechou o contrato com o casal dono da casa, que a gente foi morar no basement, o aluguel estava $1.450. Fazendo a conta de 6 meses, porque você paga o primeiro e os 5 últimos, foi aí $8.700 à vista. Você faz a conversão para o real, você está pagando aí praticamente R$36 mil de uma vez só. Então, assim, para o primeiro ano, foram R$36 mil aí, mais ou menos, para o aluguel, para 6 meses de aluguel. Foi o valor do college, que a gente tinha separado aí, que, como eu falei, deu mais ou menos 68, 69 mil reais. Só que tem um porém. Você tem que trazer um dinheiro para ser a sua reserva. Porque você vai precisar comprar uma cama, você vai precisar, por exemplo, comprar uma mesa, comprar algum móvel ali para o seu apartamento, para o seu basement. A gente comprou algumas coisas, cama, colchão, compramos uma mesa de estudos. Então, assim, tem algumas coisas que você vai ter que gastar aqui, infelizmente. Nos primeiros dias, como você não está trabalhando, você vai ter que gastar com alimentação, vai ter que gastar com transporte, você vai ter que gastar, por exemplo, às vezes com uma farmácia, você vai colocar um plano de celular. A gente teve que pagar uma grana para o primeiro plano de celular. Então, assim, é um pouco alto esse investimento. Só que aí você vai falar assim: nossa, Manuel, você pagou aí, arredondar, R$106 mil pelo college, pelo aluguel. Vamos calcular que eu tenha trazido aí mais ou menos $10 mil aqui para essas despesas básicas. Já é R$40 mil a mais. Então, 146, arredondando R$150 mil para o primeiro ano. Querendo ou não, é uma grana muito alta para o primeiro ano. E algo que me convenceu muito a vir para o Canadá foi uma frase de um cara que já mora aqui há muito tempo. Ele tem um canal no YouTube também falando sobre o Canadá, e ele sempre fala o seguinte: quando você vem para o Canadá, que você vai chegar aqui, você gasta muito dinheiro. Isso é comparado a um lançamento de um foguete. No foguete, quando ele vai ser lançado, ele gasta muito combustível. A partir do momento que teve a ignição, ele gasta muito combustível. Só que chega um momento que ele entra em órbita, ele não vai gastar mais tanto combustível assim. E é realmente o que acontece aqui. Você gasta muito dinheiro no começo, mas a partir do momento que você trabalha aqui, você começa a gastar tudo em dólar canadense, para de gastar em real, você consegue também salvar um pouco do seu dinheiro, você consegue economizar, colocar em algum investimento, colocar na sua reserva de emergência. E aí que você começa a perceber que para recuperar esse dinheiro não é tão difícil quanto parece. É óbvio, primeiro ano de Canadá, gente, é difícil, você tem que trabalhar, você tem que estudar, é muito corrido, muito puxado. Segundo ano, é a mesma coisa, é um pouco menos, é um pouco mais tranquilo em relação ao primeiro ano. Você já sabe os macetes de muita coisa, sabe onde que mercado que você tem que ir,
como que você acompanha os preços das coisas aqui, porque querendo ou não, por conta da inflação, os preços variam bastante aqui, sobem muito, então você sabe onde você pode ir para gastar menos. É um investimento muito alto. E tem um outro ponto que é o quê? O brasileiro, ele não tem um poder de compra tão alto quando ele está no Brasil. Ele vem para o Canadá, ele vai ver aqui, por exemplo, como eu já falei uma vez no nosso Instagram, tem uma mochila que eu achei aqui da Calvin Klein, R$ 69,90, original, bonitinha, coisa mais linda, mochila de couro. Falei, vou ver qual que é o preço dessa mochila no Brasil. Tava R$ 1.290. Aí, por exemplo, a Thaís também um dia viu um batom da MAC, no Brasil tava mais de 300, 350 reais, aqui tava $8. Isso daí vai ser tema para um outro vídeo, mas muita gente chega aqui e fica deslumbrado. Meu, tudo é muito barato, tudo é muito acessível. E a pessoa gasta e não economiza dinheiro. Então, assim, graças a Deus a gente é muito econômico, a gente consegue aqui se organizar muito bem, muito mais por conta da Thaís. E aí você consegue, a partir da sua economia, do seu trabalho ali, conseguir recuperar esse dinheiro que você teve no gasto inicial. Como eu falei, é um investimento muito alto mesmo. Isso tudo que eu falei foi para o nosso visto de estudo. Tá, o meu visto de estudo, a Thaís, como ela veio comigo, ela tinha direito, naquela época, ao visto de trabalho. Hoje em dia isso é um pouco diferente, mas assim, falando do visto de trabalho, se você estiver no Brasil, eu também já gravei um vídeo aqui falando de como você, estando no Brasil, consegue aplicar para um trabalho aqui no Canadá. Então assim, você vem para cá, por exemplo, com o seu visto de trabalho, o que acontece? Você não vai ter esse gasto que eu falei que eu tive com visto de estudo, né? Que a gente teve no nosso processo para vir para cá, porque você chegando aqui, você já está empregado, e você estando empregado, você não vai gastar em real, você vai gastar em dólar canadense, você não vai precisar pagar college. Então ele é um processo assim, muito mais barato, só que pesando na balança, arrumar um emprego aqui no Canadá estando no Brasil não é impossível, mas é muito difícil. E retomando aquilo que eu tinha falado no vídeo, se você chegou até aqui, já se inscreve, deixa o like e deixa seus comentários do que você está achando ou do que você quer ouvir daqui. Mas retomando, por que eu decidi estudar 2 anos para conseguir 3 anos de permissão? É para ficar mais tempo? Também. Mas o que acontece? O mais interessante aqui não é estudar e conseguir o visto de trabalho. O mais interessante aqui é quando você consegue aplicar para um processo chamado PR, que é a sua residência permanente. É o equivalente ao Green Card americano, né? E o que acontece? Muitas pessoas vêm, estudam 1 ano e ela dá entrada no trabalho de 1 ano. Só que às vezes ela não está empregada e nesse período de 1 ano ela não consegue comprovar 1 ano de experiência canadense, experiência de trabalho aqui no Canadá. Encerra o visto da pessoa, a pessoa automaticamente precisa voltar para o Brasil. Agora, se, pensando no nosso cenário, você estuda 2 anos, ganha 3 anos do seu visto de trabalho, do seu work permit, você consegue, dentro desses 3 anos, trabalhar, pegar o seu 1 ano de experiência canadense e ficar por aqui enquanto você espera aí a aplicação da sua residência permanente. Beleza, pessoal? Vou deixar o melhor próximo vídeo para vocês assistirem aqui e valeu!